Olá pessoal, Fernando Valdetaro, professor de Química. A nossa aula hoje ela está relacionada aos gráficos de substâncias e misturas. É uma aula importantíssima porque cobra muito, tanto nas provas do IFES quanto na prova do Enem. Bem, para explicar um gráfico eu tenho que ensinar primeiro o que é um gráfico, né? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinadas informação ou valores numéricos. Então, esses gráficos apresentam padrões, né? Tem gráfico em pizza, tem gráfico em linha, enfim, eles apresentam vários tipos de padrões. E o que é interessante também é relacionar que geralmente nós na química usaremos a parte de temperatura-tempo, tá? Então nós vamos usar aqui na nossa aula muito temperatura-tempo, mas você sabe que existem gráficos para várias informações, né? Então, os gráficos são importantíssimos em qualquer área, gente. Na matemática, estatística, geografia, economia, história, na química, na biologia, na física. Então, é importantíssimo. Então, tem que aprender a interpretar gráficos. Eles são importantes e são os gráficos que muitas vezes tiram nossos pontos quando fazemos uma prova do IFES ou uma prova do Enem, porque a gente não sabe analisar gráfico. Ok? Então nós vamos para a nossa aula que vai falar um pouco de gráfico de substâncias e misturas. Bem, nós temos aqui um gráfico de substância pura. Ué, mas como é que você sabe que o gráfico é de substância pura? Bem, o que eu tenho é aqui, ó. Se você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou temperatura de fusão, ou temperatura de ebulição, constante, esse patamar aqui, ó, reto, isso é uma substância pura. Por que isso? Porque só tem água, vamos supor, água destilada, só tem água ali. Não tem outra substância misturada para competir. Qual vai ser o ponto de fusão, o meu ou o seu? Não tem. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu falo que é constante. Ou então nós vamos falar assim, esse gráfico apresenta patamares, né? Olha aqui, ó, vai subindo, depois mais um patamar, para depois continuar subindo, certo? Então os gráficos apresentam patamares. Então tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Já nas misturas, isso não ocorre. Olha só. Nós temos então o gráfico, olha a temperatura de fusão, está variando. Olha a temperatura de ebulição, variando também. Se você tem uma ideia legal, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Quando eu coloco o açúcar para fazer o café, isso quer dizer o quê? Que eu estou misturando. Então agora eu tenho água e açúcar. A água que é o ponto de ebulição dela. O açúcar que é o ponto de ebulição dele. Então vai ficar assim, nem eu nem você. Então nós vamos variando. Então o ponto de ebulição vai aumentando. Então não vai ser permanente. Então a água passa ali, a água e o açúcar passam a passar do estado líquido para o estado vapor, 104, 105 graus Celsius. Então vai ficar assim, ó. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Não tem uma constante. Certo? E vai embora. 112, 113 já está passando vapor, mas vai continuar. 114, 115, 116, 117. Se a água e o açúcar estiverem sólidos e vão passar para o estado líquido, vamos dar um exemplo aqui, chup-chup. Né? Que você tem a água, tem o açúcar e tem ainda aquele corante daquele que suco mata-rato, aquele que suco em pó. Não é aquele tipo, tangue é para rico, é aquele que suco mesmo. Então você vai ter uma mistura ali, ó. E se você deixar ele em cima da pia, ele vai começar a passar de sólido para líquido. Só que a temperatura ali não é constante. Porque o ponto de fusão da água é um. O ponto de fusão do açúcar é outro. E o ponto de fusão do que suco é outro ainda. Então eles não estão definidos. Então vai ficar assim, ó. 0 grau vai passar para o estado. Vou botar assim, 10 graus. 10 graus começa a passar de sólido para líquido.
10 graus, 11 graus, 12 graus, 13 graus, 14, 15, 16, 17, 18 e vai embora. Ó, olha aqui como é que ele não está reto, não está constante, ele está variado. Então, ponto de fusão variado, ponto de ebulição também variado. Bateu o olho e viu que o gráfico é desse jeito. Nós falamos que é uma mistura. Mas nem tudo são flores no jardim, porque você tem as misturas eutéticas. O que é a mistura eutética? São aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão, mas no seu processo de ebulição se comportam como se fosse uma mistura. Ué, consegue fazer isso? Olha o gráfico aqui. Então, se você pegar uma mistura eutética, ela vai ter o ponto de fusão, ó, constante, tá vendo? Ponto de fusão constante. E o ponto de ebulição variado. Tá, me dá um exemplo de mistura eutética. Uma aliança, por exemplo. A aliança de ouro é uma mistura eutética. Quando você vai derreter uma aliança, passar de sólido para líquido, vamos supor que você quer derreter a aliança lá, né? Eu quero derreter minha aliança. Quando chegar a 1500 graus Celsius, começa a passar de sólido para líquido, ela vai começar a derreter. Só que eu aumentei a temperatura. Eu vou para 1600, 1700, 1800, ó. Chegou lá em 2800 graus. Tá. 2801, 802, 803. A aliança vai começar a passar para o estado vapor. É mais que isso, tá? Vai passar para o estado vapor e numa temperatura variada. Por quê? O ouro, que é o ponto de ebulição dele. A prata, que é o ponto de ebulição dela. O zinco também. Depende do metal que está ligado aqui. Mistura eutética, gente, são as ligas metálicas. São aquelas que tem vários metais misturados na aliança. Vamos dizer aqui, na nossa aliança. Aço. O aço é ferro com carbono. Então também é uma mistura eutética. Então essas misturas, no final, lá no ponto de ebulição, cada substância que vai estar aqui vai querer o ponto de ebulição dele. E aí vai começar a variar, vai ficar doido, certo? Mas o ponto de fusão é constante. Mistura azeotrópica, esse nomezinho feio mesmo. São aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição. Na verdade, as misturas azeotrópicas, elas se comportam ao contrário das misturas eutéticas. A eutética tem um ponto de fusão constante. A azeotrópica vai ter um ponto de ebulição constante. Tá, me dá um exemplo aí muito legal. Vamos lá para o gráfico que eu vou te dar esse exemplo muito legal. Esse exemplo da mistura azeotrópica é água e álcool, por exemplo. O ponto de ebulição da água e o álcool, tá? Moda agora o álcool, né? Álcool em gel, tal, seja lá o álcool que for, o álcool 70. Se você pegar álcool, então ali é álcool com água, né? A mistura. Se você pegar o álcool 70 e colocar na mão, o ponto de ebulição dele é constante. Ele vai começar e vai, entrou no ponto de ebulição aqui a 35, 40 graus Celsius, tá? É só um exemplo. É um pouquinho mais. Tá. Então ele vai ficar ali, 45, 45, 45, 45, 45 e tá constante, ó. 45, 45, 45. Congela o álcool. Professor, mas eu não consigo congelar álcool, a não ser que eu tenha um freezer muito potente para congelar esse cara. Sim, é porque a água vai querer o ponto de fusão dela e o álcool vai querer o ponto de fusão dele. Então, não vai ser nenhum nem outro. E aí começa a confusão. Então, você vai ter um ponto de fusão aqui, ó, variando, certo? Variando, mas o ponto de ebulição é constante. Do nada você passa álcool nas suas mãos e daqui a pouco, tchau, já foi embora.
Não fica pocinhas aqui, pocinha lá, porque está variando o ponto de ebulição. Não fica. Ok? Então as misturas azeotrópicas têm comportamento contrário das misturas eutéticas. Então, misturas azeotrópicas e eutéticas são aquelas misturas que apresentam características de substâncias puras, mas na verdade elas são misturas. Depende de onde vai ter essa característica de substância pura. Se é no ponto de fusão, eutético. Se é no ponto de ebulição, azeotrópico. Tudo bem? Então, nesta aula de agora, que foi bem rápida, né, que foi para finalizar, senão o outro slide ia ficar muito grande, vocês ficariam meio perdidos. A nossa lista de exercícios está também na página 232 e 233, está ali. Então, vocês irão fazer essa lista, esse exercício, são 10 exercícios. Eu vou marcar uma live, né, com vocês, vou conversar com o coordenador, para vocês estarem, então, tendo a live dessa aula, e vai chegar uma lista de exercício maior para vocês, certo? Grande abraço, estudem bastante, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.